Olá, seja bem-vindo ao Sorrindo para a Vida. Vamos sorrir juntos? Vamos pedir a graça de Deus, do Espírito Santo nesta manhã e dizer: bom dia, Espírito Santo. O que vamos fazer juntos hoje? Vamos renovar as nossas forças logo cedo para caminharmos com Deus e semearmos a paz no coração dos irmãos que estão à nossa volta. Nós precisamos da graça de Deus para conter a nossa humanidade, para conter muitas vezes aquilo que nos faz perder as estribeiras, nos faz perder a paciência, a calma, a paz necessária para semearmos o amor. Eu digo isso porque todos os dias eu preciso do Espírito Santo, senão perco a cabeça. Nós somos fracos, nós somos frágeis, mas com Deus nós somos mais fortes. Então, bom dia a você, seja bem-vindo à Canção Nova, essa programação feita praticamente toda ao vivo. A maior parte da programação da Canção Nova é ao vivo, para poder chegar ao seu coração. E aqui conosco o Márcio Mendes, bom dia. Bom dia, Deus te abençoe, boa semana para você, Adriana. Boa semana para todos nós, não é? Uma semana que nós começamos em Deus, queremos vivê-la com Deus e queremos vivê-la para Deus. Quando a gente diz que a gente quer viver uma semana assim, nós estamos declarando que vamos fazer de tudo para sermos imensamente felizes nesta semana, porque a felicidade está na verdade, não está no erro, não está no desvio, não é assim? Então vamos viver uma semana sagrada pela força do Espírito Santo. Um bom dia para você. Já quero colocar aqui à sua disposição a palavra de Deus, com a qual daqui a pouquinho nós vamos rezar e vamos partilhar. Está em Lucas capítulo 4, versículos do 1 ao 13. Evangelho de São Lucas capítulo 4, versículos do 1 ao 13. Enquanto você anota aí, já quero fazer um convite, Adriana. Esse fim de semana, gente, aqui na Canção Nova, em Cachoeira Paulista, nós vamos ter uma experiência de oração. A experiência de oração é o nome de um tipo de retiro, que será um acampamento de oração aqui para nós, e por meio do qual muitos de nós que estamos aqui, nascemos para Deus. A experiência de oração, ela tem uma força magnífica, ela tem uma força tremenda de transformação, de conversão, de nos dar realmente a capacidade de ingressar numa vida nova. A experiência de oração e o seminário de vida no Espírito são lugares onde nós nascemos de novo para Deus. Então eu queria convidar você que está precisando reavivar essa chama do Espírito Santo no seu coração. Você que está precisando fazer uma experiência forte com Deus. Ou conhece alguém que está precisando, não é de alguma coisa nova para a própria vida, mas que está precisando de uma vida verdadeiramente, inteiramente nova. Que você venha fazer esse encontro neste fim de semana com a gente, tá certo? Eu também vou estar presente nesse retiro de fim de semana, nessa experiência de oração. Será um momento muito forte de graça para todos nós. E eu queria muito que você viesse, principalmente você que nos acompanha todos os dias no Sorrindo para a Vida. Você vai ver como esse acampamento de oração tem tudo a ver com a gente, né? Então, você é meu convidado especial para esse retiro que nós vamos viver nesse fim de semana, tá certo? Começa sexta-feira à noite, como todo acampamento de oração, sábado e domingo, a Canção Nova inteirinha à sua disposição para você viver uma experiência com Deus. Coisa boa, né, Márcio? Verdade. Aqui a Luciana já estava lembrando do tempo dela, né, Luciana? Coisa boa, de né? experiência de oração que te Sim. trouxe para Deus, não foi? Bom dia, sim. Bom dia, povo de Deus. Sabe, o que seria da minha vida se não fosse um retiro de experiência de oração? E a gente insiste, promovam a experiência de oração, porque é o primeiro anúncio, é o querigma, é o amor de Deus, é o pecado e a salvação, o senhorio de Jesus, esse encontro pessoal com Jesus. Claro, precisamos mudar a cada dia, sermos melhor a cada dia, porque não somos perfeitos, estamos sendo lapidados, mas todos nós precisamos ter esse impacto, né? Esse impacto com o Senhor, e na minha vida foi numa experiência de oração
lá na cidade de Ourinhos, em março de 96. Olha quanto tempo faz. Março de 96. E estou aqui até hoje, graças à força, não daquilo lá atrás, porque eu vivo por hoje, mas que me ajudou a reconhecer que eu precisava ser diferente. Coisa boa. Sapo, bom dia, seja bem-vindo. Palavras bonitas, né? É isso aí. Bom dia, é um prazer estar aqui. Vou dar um abraço pessoal lá de Baipendi. Estive ontem com a Salete, lá no santuário em Axique. Foi lindo, uma missa espetacular. Depois um momento de adoração, louvor. Foi muito bom. Trouxe uma doação aqui lá de Baipendi, deixa eu ler aqui rapidinho o nome ela aqui, eu já esqueci, da Edilaine. Baipendi, está aqui a sua doação e várias outras também. Mas eu tive uma decepção lá em Baipendi, mandar um alô para minha irmã. Eu estive em Baipendi ontem, mas como eu fiquei desprestigiado, eu não via minha irmã no evento, impressionante. Estava o sobrinho, a mulher do sobrinho, todo mundo, menos a minha irmã, né? A Tereza. Um abraço, Tereza. É brincadeira, eu sei que ela tem os afazeres dela. A doutora, ela é ministra da Eucaristia, ela estava dando comunhão para o pessoal, para os velhinhos lá, tudo, então ela não pôde ir por isso, mas é brincadeira. Mas é uma cidade muito acolhedora. Estive lá no carnaval, fiquei encantada com o carinho mineiro, né? Ah, com certeza. E quando eu cheguei lá, numa das lojinhas que tem do lado da igreja, uma senhora, que agora eu não me recordo o nome, me contou a história da Inhaxica. Eu não conheço direito a história da Inhaxica. Me contou a história da Inhaxica, me fez voltar lá no fogão da Inhaxica, na casa da Inhaxica, e rezar de novo. Oh. Foi muito bom. Muito bom, né, Adriana? Eu quero aproveitar, agradecer, me unir ao agradecimento do Sapo, porque quantas pessoas têm feito chegar a nós a sua doação através dos cofrinhos, dos generosos, gente que vai fazendo a sua recata, não é? Que a recata é olhar nas gavetas, ver aquelas moedinhas que estão aí espalhadas pela casa, aquele trocado que você deixou guardadinho ali, não é? Mas que você quer colocar à disposição para a evangelização. E quando você vê, você juntou ali um volume que constitui o seu algo a mais a se fazer neste mês pela Canção Nova. Vai chegando aos pouquinhos a ajuda de cada um, então quero dar aqui o meu agradecimento, oferecer a você o meu agradecimento pela sua colaboração. Em nome de toda a Canção Nova, muito obrigado a você que, sendo um sócio evangelizador, não mede ainda esforços para catar as suas moedinhas e fazer chegar aqui até nós o seu algo a mais. Para você que está acompanhando pela primeira vez a Canção Nova, gente, esta obra evangelizadora, ela não se mantém através de propagandas comerciais, você mesmo vai constatar isso. A Canção Nova, ela se mantém pela doação generosa de pessoas que, como você, vão acompanhando a programação, vão se envolvendo, vão se apaixonando, vão percebendo que é importante não só a gente experimentar Jesus na nossa vida, mas promover a evangelização para que outras pessoas também a experimentem, e de mês para mês, porque fez essa experiência, vai ajudando aí concretamente com a sua contribuição financeira. A Canção Nova, ela se mantém através da doação generosa dos seus telespectadores, que se achegam a esta família e se tornam sócios evangelizadores. Quem sabe você não é o nosso sócio de hoje, que vendo o que é a Canção Nova, vai tomar essa decisão de dizer: eu também quero ajudar, não é? É sempre bem-vindo aquele que quer unir forças nessa obra, nesse trabalho, pela evangelização, que é o único caminho para a salvação do ser humano, é Jesus. E eu digo assim, tem muita gente que fala, não, eu preciso juntar mais dinheiro para poder ajudar melhor a Canção Nova. Eu digo, pode ficar tranquilo, nosso sócio majoritário é Jesus, né? Você pode contribuir com pouco, porque o pouco com Deus é muito e a sua moedinha faz milagre. Não espere ter muito para ajudar a Canção Nova, ajude com o que você pode. A gente sempre diz, né?
Evangelizar custa o que você pode. O que você não pode é deixar de ajudar. Porque é o sentido da partilha. É o sentido de partilharmos o pouco que temos e acreditar que o amor vai multiplicar. E a evangelização vai chegar a muitos corações. Muitos corações que estão em casa e têm a oportunidade de partilhar com a gente as suas experiências de fé através da Valdênia, que fica nas redes sociais. Tudo bem, Valdênia? Bom dia. Ana, bom dia. Excelente semana para você, para os irmãos aqui, para você, família Canção Nova que nos acompanha pelo Brasil, pelo mundo afora. Graças a esse sistema Canção Nova de comunicação que faz com que a palavra de Deus alcance tantas vidas, tantos corações, pessoas aqui pertinho de nós, a começar de nós que estamos aqui, né? Deus nos alcança, mas há pessoas tão longe. Então eu também já quero começar agradecendo. Deus lhe pague por você nos ajudar. Como a Adriana disse, você pode participar conosco através das nossas redes sociais. O nosso Twitter é @sorrindopravida. Já pode deixar suas sugestões, pode deixar seu pedido de oração, sua partilha. Eu tenho certeza que Deus está fazendo muito no seu coração e a sua partilha é muito bem-vinda. Então, @sorrindopravida. O nosso facebook.com/sorrindopravidacn. Ou você pode participar através do nosso e-mail, sorrindopravida@cançãonova.com, sorrindopravida@cançãonova.com. Semana passada, né, Márcia, Adriana, a gente fez um apelo convidando a família Canção Nova a se associar, a se juntar a nós nessa companhia de pesca, né, motivando as pessoas a ligarem, a se cadastrarem. E nós tivemos nesse final de semana, sábado e domingo, 202 novos sócios, olha só que maravilha! 202 novos sócios, então sejam muito bem-vindos. Você que no sábado ou ontem, domingo, entrou em contato com a gente ou pelo site, pelo telefone, se dispondo a fazer o que a Adriana disse, eu não posso deixar de ajudar. Eu quero também fazer parte, com pouco, com muito, com aquilo que eu tenho, mas eu quero entrar nessa companhia de pesca. Então Deus lhe pague, sabe que nós rezamos com você, rezamos por você, pelas suas necessidades e contamos mesmo com a sua ajuda para a gente alcançar o 100%. A gente vibra com isso, viu, Valdênia? É uma alegria cada vez que a família Canção Nova cresce, porque não é uma questão de número, não é? Mas é uma questão mesmo de adesão a Jesus Cristo, nosso Senhor. É uma resposta efetiva de que eu também quero fazer parte ajudando. Mas olha, tão bonito, gente, quanto inscrever-se como um novo sócio, é a fidelidade que se mantém. É verdade. Não é? É muito importante que a família Canção Nova cresça, que nós tenhamos novos sócios, mas é de suma importância e tão belo quanto, até para não dizer mais belo ainda, né? A fidelidade. Nós estamos num tempo de muitas conquistas, até nos relacionamentos afetivos. Tem gente que passa a vida inteira se dissipando em conquistas, né? Conquista uma aqui, conquista outra lá, né? Só que de conquistar as pessoas, o nosso coração não se alimenta. O que alimenta o nosso coração são relacionamentos duradouros, né? A fidelidade é importantíssima para isso. Nas coisas da fé também, gente. É muito importante a gente aderir. Mas o que nos mantém firmes, o que nos faz ter uma experiência diferente é a nossa fidelidade às coisas de Deus. Seja fiel, não é? Quem está vindo, bem-vindo, queridos, sejam fiéis. Você que se tornou sócio, seja fiel. Você que já é sócio aí há bastante tempo e passou, né, por algumas tribulações e tentações, porque nas coisas de Deus nós também somos tentados a desanimar, a deixar para lá. Não desanime. Nas coisas de Deus, nós não devemos desanimar. Fique firme, porque um dia nós vamos colher os frutos de tudo que nós investimos por amor a Deus na salvação das pessoas. Hoje você não vê, mas um dia no céu, alguém vai chegar para você e dizer: graças a você, a sua doação, a sua divulgação, as orações que você fez lá pela Canção Nova, por causa daquela palavra de Deus que você disse para mim, hoje eu estou aqui no céu, por causa de você. E vai ser uma grande festa. E Deus vai nos fazer saber de todas essas coisas. Coisa boa. O Papa Francisco pergunta: você quer ter um coração alegre? Você quer Eu ter? quero. Você sabe como? Eu acho que eu sei, hein? Será?
E você, Luciana, sabe? Eu sei. E você de casa, sabe como ter um coração alegre? Então vamos lá, o Papa responde: reza. Simples assim. Esta é a receita para se ter um coração alegre, diz o Papa. Reza. Então vamos rezar juntos? Rezar cantando, rezar com a palavra. Existem muitas maneiras de rezar e a Canção Nova reza com você. Amém. Vamos rezar, vamos pedir ao Senhor, vamos clamar ao Espírito Santo, o Senhor que nos dá essa alegria de levantar pela manhã, de fazer diferente. Pode ter tudo dado errado ontem, mas hoje é um novo dia, sorrindo para a vida. Peçamos ao Senhor. Eu creio no Deus que sonha os meus sonhos e que as suas promessas irão se cumprir. Eu creio, Ele faz tudo novo, reaviva o fogo do Espírito em mim. Eu creio no poder de um povo que adora e louva ao único Deus. E Ele está aqui, Ele está avivando os corações, ressuscitando as esperanças, fazendo o milagre acontecer. Ele está avivando os corações, ressuscitando as esperanças, fazendo o milagre acontecer. Ele está avivando os corações, ressuscitando as esperanças. Ele está fazendo o milagre acontecer. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que música maravilhosa, viu, Fátima? Muito obrigado, não é? Dava pra gente ficar aqui a manhã inteira ouvindo e rezando com esta música, porque a Adriana disse bem, a música é uma oração cantada, não é? Inspirada pela palavra de Deus, vai nos ajudando a rezar. Quantas vezes, não é? Eu ali sem muita inspiração, até sem vontade de rezar, e até muito ocupado com outras coisas que precisava fazer. Porque tem horas que a gente não tem assim, muita opção, não é? Você tem que fazer o que tem que fazer e acabou. Você até gostaria de estar rezando, mas tem outras obrigações esperando. Eu colocava ali um CD, né? E com a canção que ia sendo ministrada, não é? Ou a oração que ia sendo ministrada por meio da canção, e aí eu ali rezando, e vai transformando os sentimentos da gente, os nossos afetos, e quando a gente vê, nós já estamos numa outra dimensão. É o mesmo dia, mas já não é mais o mesmo, porque o dia já está completamente diferente. A oração, diz o Papa, tem o poder de alegrar o nosso coração, e tem mesmo, não é? Então vamos lá, vamos à palavra de Deus, Lucas capítulo 4, versículos do 1 ao 13. A palavra de Deus nos diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e no Espírito era conduzido pelo deserto. Ali foi posto à prova pelo diabo durante 40 dias. Naqueles dias ele não comeu nada e no final teve fome. O diabo então disse-lhe: se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Jesus responde: está escrito, não se vive somente de pão.
O diabo levou para o alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos da terra e lhe disse: eu te darei todo este poder e a riqueza destes reinos, pois a mim é que foram dados, e eu os posso dar a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim, tudo será teu. Jesus respondeu-lhe: está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele prestarás culto. Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém e, colocando-o no ponto mais alto do templo, disse-lhe: se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, pois está escrito: ele dará ordens aos seus anjos a teu respeito para que te guardem, e ainda, eles te carregarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: também foi dito: não porás à prova o Senhor teu Deus. Terminadas todas as tentações, o diabo afastou-se dele até o tempo oportuno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Como esta palavra tem a nos ensinar, gente. Como esta palavra fala da vida da gente. Porque quem de nós aqui, de você que está acompanhando a gente, está rezando conosco agora, quem de nós nunca foi colocado à prova? Nunca passou por situações de terrível tentação? Quem de nós aqui nunca se sentiu abandonado? Se sentiu cercado de pessoas e ainda assim no meio de um deserto? Você olhar para um lado, olhar para o outro, naquele momento da sua vida, naquele episódio da sua história, você não encontrar ninguém com quem contar. Quem de nós nunca viveu essa experiência? De passar por necessidades, ou pelo menos pelo medo da necessidade, que é mais forte do que a própria necessidade, você sabia? O medo de passar necessidade é pior do que a própria necessidade. E quando chega a necessidade em suma, propriamente dita, Deus sempre dá um jeito de nos mandar o mínimo necessário para a gente viver. Mas a preocupação nos coloca em um estado de miséria. A preocupação nos faz ver a necessidade como ela nem chega. Então, quantos de nós aí nos sentimos atormentados pelo medo de passar necessidade? E é justamente nessa hora que o demônio se aproxima para nos tentar. Na hora da fraqueza, o diabo vem, e vem certo, para tentar a gente com palavras boas, com palavras doces, dizendo para nós o que nós queremos ouvir, abrindo para nós uma porta fácil, um atalho para a gente não ter que trabalhar, né? Para a gente não ter que lutar para conquistar o que Deus tem para nós, para nos fazer desistir dos planos de Deus na nossa vida. O diabo abre atalhos para nós. Se for para nos desviar da vontade de Deus, ele abre portas que estão fechadas e que se parecem com atalhos, mas são desvios. A tentação não oferece alternativa, gente. Ela oferece desvio. Sabe, porque a alternativa é assim: eu estou em Cachoeira Paulista, eu quero ir para o Rio de Janeiro. Eu posso ir por esse caminho, eu posso ir por aquele, que os dois me levam ao Rio. Então, um é a alternativa para o outro. Um caminho que vai me jogar para São Paulo, ele não é alternativa. Ele é desvio, não é a minha meta, não é o meu destino, eu estou indo para outro lado. O demônio, ele não nos oferece alternativas, ele nos oferece desvios. Aquilo que ele aponta para você como atalho vai levar você à sua ruína. E era isso que ele estava fazendo com Jesus. No momento em que Jesus se sentia enfraquecido pela fome,
pela necessidade e pela própria tentação, porque Jesus já vinha sendo tentado. Tem gente que acha que o demônio pegou Jesus naquela hora e que pela primeira vez ele o tentou assim. Não, essa tentação de usar o poder do Espírito Santo em benefício próprio já estava acompanhando Jesus. Essa tentação já o seguia e já o perseguia, que é a tentação que todos aqueles que se colocam a servir Jesus, a servir a Deus, enfrentam, que é de usar as coisas de Deus em benefício particular, contra a vontade de Deus e às vezes contra o próprio Deus. Não é? Essa tentação já estava acompanhando Jesus, como um mosquito já estava ali, olha, no ouvido dele. Você já dormiu com pernilongo? À noite, na sua casa, no seu quarto, à volta da sua cama? Quem é que dorme, não é, com aquele bicho o tempo inteiro em volta do seu ouvido, né? Ele não se contenta em chupar o teu sangue, ele tem que ficar zunindo no seu ouvido. Então chega uma hora que você precisa decidir. Ou você não dorme, ou você levanta, enfrenta o bicho, encontra sossego e vai dormir. Esse momento de Jesus no deserto é um momento em que, já saturado dessas tentações, desse zumbido no seu ouvido, Jesus enfrenta pelo poder do Espírito Santo a tentação. E veja, em qualquer luta, seja na luta de nosso Senhor Jesus Cristo, seja na minha luta pessoal, seja na sua luta pessoal, em qualquer luta, para qualquer coisa, a verdadeira intrepidez está naquelas pessoas que sabem que Deus é o seu aliado. Quem é intrépido, quem é corajoso, a verdadeira bravura está em quem? Está naquela pessoa que tem certeza no seu coração de que pode contar com Deus. Quem sabe que pode contar com Deus não esmorece, não desiste, luta e luta para valer até o fim. Então eu quero dizer para você o que esta palavra está dizendo para mim. O que esta palavra me diz nesta manhã? Que aconteça o que acontecer, não perca a sua fé. Márcio, aconteça o que acontecer, por mais dura que seja a tentação, por mais sedutora que ela pareça aos seus olhos, não perca a sua fé, porque nada de mal lhe acontecerá, nada de mal poderá lhe acontecer como filho de Deus, porque o Senhor está com você nessa luta. Porque nessa vida que a gente enfrenta, gente, nessa nossa vida, tudo é incerto. Não é verdade? A gente hoje está vivo, amanhã a gente não sabe se vai estar. Eu há poucas semanas, por um fiozinho, não perdi a vida. Por um fiozinho, falta tão pouco. Se a minha esposa não tivesse me encontrado, me socorrido, por questão assim de uns 15, 20 minutos, teria perdido a minha vida por uma situação tola. Então você olha e diz, não é? Com tempo de vida pela frente, com saúde, você não tem certeza se você chega ao dia de amanhã. Se a gente está falando da vida, ainda mais das outras coisas, nessa vida tudo é incerto. Nesta vida tudo é arriscado. É sempre risco, não é? Você vai fazer um negócio, tem risco. Você vai apostar num relacionamento, é um risco. Casar é um risco. Você não tem o controle de tudo. Olha, vamos ser sinceros. A gente não tem nem o controle completo de nós mesmos. Ter Jesus Cristo como nosso Senhor é uma bênção e uma salvação, porque nós não somos senhores de nós mesmos. Quantas vezes eu perdi o controle de mim, você perdeu o controle de você. Jesus Cristo é nosso Senhor para a nossa salvação.
Porque nós que deveríamos ser senhores de nós mesmos, nós não somos. Se nós não somos senhores de nós mesmos, quanto mais senhor do nosso cônjuge. Então, um casamento é um risco. Ter filhos é um risco. É um risco de você também se frustrar, se decepcionar, de ver seu filho sofrer mais do que você. Tem gente que não tem coragem de arriscar e diz, no mundo do jeito que tá, eu não vou ter filhos. Outro dia eu vi um rapaz, um ator, comediante, eu fiquei até bastante comovido com a entrevista dele. Não concordo com o que ele diz, mas fiquei comovido em ver a seriedade dele em relação ao cuidado com os filhos. Ele disse assim, eu não vou ter filhos, porque esse mundo do jeito que está, eu não tenho coragem de colocar um filho meu nele. Então, mostra sim um desejo de integridade no coração desse moço. E a consciência do perigo que é a gente ter um filho neste mundo. Mas nós não podemos desesperar e renunciar à beleza de ter uma família, de ter um filho, por causa dos riscos que esse mundo oferece. Sempre foi perigoso, gente. Mas Deus sempre esteve conosco, como Deus está agora com você. Então, tudo nessa vida é arriscado. E tudo nessa vida é passageiro. Só o que você faz em comunhão com Deus é seguro. Só o que você faz em comunhão com Deus não pode ser destruído por nenhuma força. Nem mesmo se o demônio ajuntar o inferno inteiro e vier contra você. Se você estiver em comunhão com Deus, o que você estiver fazendo com Deus não pode ser destruído por força nenhuma. Por isso, o maior empenho do diabo é nos desviar da comunhão com Deus. É tirar você da amizade com Deus. É fazer com que você se sinta abandonado, entristecido, afastado, inclusive por própria culpa. O demônio, ele defende a Deus para nos afastar de Deus. Como assim? Ele vem falar no nosso coração, como aquele pernilongo que não nos deixa dormir, dizendo para nós assim, Deus é santo. Tá defendendo a Deus. Deus é bom. Deus foi misericordioso com você. Mas ainda assim você errou, ainda assim você traiu, ainda assim você o abandonou. Deus já te perdoou tantas vezes e você continua no mesmo erro. Agora Ele não vai mais te perdoar. Porque já virou brincadeira, já virou falta de vergonha na cara. Então ele toma a defesa de Deus contra nós, mas ele não está defendendo a Deus. Ele está desviando você de Deus, usando seus pecados como justificativa para te afastar de Deus. Quando a própria palavra do Senhor nos diz que Deus nos aceita com os nossos pecados para nos purificar dos nossos pecados. Então, o maior empenho do diabo é nos desviar da comunhão com Deus, é nos incentivar a fazer o pecado. Então, já que você está no erro, então se afunda de vez. Já caiu na lama mesmo, então agora é hora de você chafurdar na lama. Que diferença faz? Você já entrou no erro mesmo? Só que cada pecado que nós cometemos agrava ainda mais a situação de pecado na qual nós nos metemos. Cada vez que eu insisto num pecado, não é assim, eu estou sujo, pior do que eu estou, não posso ficar. Não entendo o pecado, meu irmão, minha irmã, como uma raiz ruim. Cada vez que eu cometo pecado, ele aprofunda suas raízes no meu coração. Cada vez. Então uma pessoa, depois de ter pecado, se levanta, é como aquela que arranca uma planta que acabou de lançar as raízes. Estava enraizada? Estava, mas a raiz estava leve. Na hora que puxou, veio o pedaço junto? Veio o pedaço junto, mas foi pouco. Agora, quando está enraizado profundamente, é difícil você arrancar aquela planta. Então o demônio, ele vai nos convencendo que o pecado é como uma sujeira. Depois que você já atingiu certo nível de imundície, não tem como se emporcalhar ainda mais. Só que não é. É como uma raiz maligna que vai entrando no nosso coração. E qual é a outra coisa que o demônio faz?
para nos afastar da comunhão com Deus. Ele vai nos ensinando a tomar o certo por errado e o errado por certo, a tomar o bem pelo mal e o mal pelo bem. Quanta gente boa fazendo coisa que não presta hoje, porque acredita que aquilo vai lhe beneficiar. Gente boa. Gente que você não acredita que poderia estar mentindo, que poderia estar enganando, que poderia estar passando você para trás, porque a pessoa é uma pessoa até de igreja, é uma pessoa religiosa, é uma pessoa que serve na sua comunidade, às vezes é ministro da Eucaristia, mas a pessoa ela acha que para beneficiar-se particularmente não tem problema nenhum. Se ela for ali enrolando você, prejudicando você, a pessoa vai se desculpando. Ela vai tomando o mal pelo bem. É mal para aquela pessoa, mas está me ajudando, está fazendo o bem para mim. É o pecado entrando na nossa vida e tomando conta do nosso coração, nos enfiando em situações de injustiça que no fundo pesam em nós. Porque a nossa consciência sabe o que é certo e o que é errado. Então veja, para nos confundir, o que o mal faz? O que a tentação faz? Sempre usa argumentos bons. Você acha que o tentador vai chegar para você e vai falar a verdade? Jesus disse que ele é o pai da mentira. Então como é que ele vai seduzindo a gente? Com palavras boas, com palavras doces, tomando a nossa defesa, dizendo que a gente tem direito. É só um pecadinho, a vida passa rápido, você tem direito, o demônio diz, de viver essa ilusão, de viver essa fantasia, de viver esse romance. É errado. A outra pessoa é casada, você é casado. Mas fazer o quê, né? A vida passa tão rápido, você tem direito de viver esse amor, de viver essa ilusão, de viver essa fantasia. O que o coração, o que os olhos não veem, o coração não sente. Se o seu marido não descobrir, se a sua esposa não descobrir, não vai ser tão ruim assim. Como é que a tentação vai envolvendo a gente? Castidade? Castidade é coisa para padre, castidade é coisa para freira. Só que depois que a pessoa está toda ferrada, no duplo sentido da palavra, ela foi se destruindo afetiva e sexualmente, que ela já se sente um caco, um lixo, de ter sido tão usada pelos outros e abandonada e abandonado, a pessoa entende que castidade é salvaguarda, é proteção, é dignidade, é valorização da pessoa que você é. Assim como a gente não entra numa igreja, num templo que é sagrado e não faz ali as nossas necessidades físicas no meio do templo, você não vai fazer as suas necessidades físicas embaixo do altar. Se você ver alguém fazendo uma coisa dessa, se você tem amor a Deus, te dá até uma angústia, te dá até um calafrio. Se nós não permitirmos a uma pessoa entrar numa igreja e fazer as suas necessidades embaixo do altar, como é que nós vamos permitir uma pessoa entrar no nosso corpo, gente? E jogar os seus dejetos ali dentro de nós? Porque nós valemos muito mais do que uma igreja de pedra. Daqui de onde eu estou, eu vejo o santuário do Pai das Misericórdias. Que lugar maravilhoso, que lugar de bênçãos. Mas este santuário todinho não tem comparação, não vale nada diante da sua vida e do seu corpo. Desculpe até dizer assim, mas se tivesse que escolher entre esse santuário e a vida de uma pessoa, qualquer que seja ela, essa construção de pedra é nada, não tem valor. Mas tirando a comparação, ele tem todo o valor para nós, porque é um lugar da presença de Deus. Mas você, meu amigo, minha amiga, você é lugar da presença de Deus. O Espírito Santo mora em você. Então, o seu corpo não é para ser invadido e para ser despejo.
dos dejetos de alguém. Você não foi feito para ser usado ou para ser usada e depois descartado igual uma laranja chupada. Então, o que o demônio faz com a gente? Diz, não, isso é coisa para quem é virgem. Se a pessoa é virgem, aí ela deve primar pela castidade. Mas você que já teve relações, você que não é mais virgem, você que já foi casada, agora é viúva, ou seu marido te abandonou, você que durante tantos anos teve uma vida sexual ativa, não é agora que você encontrou com Deus que você vai mudar isso, né? Porque afinal de contas você tem necessidades. Olha, isso é conversa, é argumento diabólico para desviar você e manter você naquela vida que você quis deixar. Naquela vida que o próprio Espírito Santo mostrou para você, que te levou à ruína, ao fracasso, à tristeza. Então, o demônio, percebendo que as correntes que nos prendiam se quebraram, ele agora quer manter você preso através de fios de nylon, de fiozinhos de pesca. Porque preso pela corrente você não ia a lugar nenhum, mas preso pelos fios de pesca que quase ninguém vê, você continua amarrado do mesmo jeito. Se ele não pode te prender com correntes, ele escolhe uma ou outra coisinha para poder prender você. Agora talvez você esteja entendendo porque depois de ser de Deus, a sua vida não avançou. Porque a tentação manteve você preso por causa de pouca coisa, por causa de detalhes, e vai ludibriando a gente com essa conversa. Gente, viver uma vida santa, ter cuidado com o próprio corpo, guardar-se para a pessoa que nós amamos, manter as nossas relações sexuais dentro do matrimônio, é para todo que é cristão. Isso faz crescer o amor dentro de nós. Isso nos dá vigor para ser bom pai, para ser boa mãe, para ser bom filho, para ser bom marido, para ser boa mulher. Uma pessoa que se dissipa, que dissipa a sua vida sexual, vai ser um marido sem graça, vai ser uma esposa insossa. Não tem tempero, não tem sabor, não tem intensidade naquilo que faz, porque a pessoa está tão dispersa. Às vezes não está dispersa em vários relacionamentos, mas está dispersa em várias fantasias, porque a tentação ela é terrível. Se ela não pode levar você ao erro de fato, ela vai cultivando dentro de você, na sua imaginação, o pecado. E primeiro, isso já te prende, te afastando de Deus. Segundo, isso deixa todo o campo preparado para quando chegar uma oportunidade, você cair no pecado. Então, para nos confundir, o que a tentação faz? Ela usa de argumentos bons, igual fez com Jesus. Usa de meias verdades. Primeiro, a tentação nos desculpa dos nossos erros. Diz assim, tadinho de você. Olha como foi a sua vida, olha como foi o seu passado. As pessoas também têm que te entender, não é? Que afinal de contas, a vida não foi moleza para você. Tem que te dar um desconto. Aí na hora em que você cai, essa mesma voz que tomava a sua defesa e que passava a mão na sua cabeça se volta contra você e começa a dizer, você não presta mesmo. Você não vale nada. Como é que você quer ser de Deus? Se você continua chafurdando no pecado como foi desde sempre e agora e sempre, amém? Então depois que nós pecamos, o demônio ele vai nos acusando até nos reduzir a nada e nos levar ao desânimo. O pecado, gente, ele é como uma droga. Ou seja, ele não para numa experiência ruim. A droga, ela não para numa experiência ruim. A pessoa experimenta a primeira vez, ela quer fazer uma nova experiência para repetir as sensações que ela teve da primeira vez. O pecado, ele é como um adultério. A pessoa se engana pensando, eu vou com essa mulher ou eu vou com esse homem só uma vez. Só que depois que você foi a primeira vez, a porta ficou aberta. E a hora que bater o apetite de novo e bater o desejo outra vez, tá mais fácil do que antes.
Então, o pecado, ele é como uma droga. Ele não para numa experiência ruim. Ele entra, ele vai se repetindo até virar um vício e criar uma dependência. Daí, quando você fica dependente, você está rendido. Você não tem forças para se libertar. Então, ele envolve você e vai arrastando você para coisas piores, até levar você à morte afetiva, à morte espiritual, que é quando a pessoa diz: eu olho para minha vida e não vejo sentido nenhum. E vai matando a gente por dentro até nos matar fisicamente. Então eu te pergunto, onde foi que com argumentos envolventes, que com argumentos convincentes, a tentação foi envolvendo e amarrando a sua vida? Como foi que a tentação foi sufocando você e transformando você nessa pessoa triste, nessa pessoa desmotivada, nessa pessoa que foi perdendo o brilho no olhar, essa pessoa que foi perdendo a sua capacidade de sonhar? Como é que a tentação foi transformando você nessa pessoa que se contenta com pouco, que se contenta com nada, que às vezes vive afastada de Deus, nem é por causa do que faz, mas por causa de pensamento? Você já parou para pensar que o que tem afastado você de Deus são pensamentos? Porque o maligno, ele é tão covarde que se ele puder tirar tudo de você sem te dar nada, é o que ele vai fazer. Se ele puder transformar a sua vida no inferno, tirando de você inclusive o prazer do pecado, nem o prazer do pecado ele te deixa. Você sabia disso? Muita gente vive assim, até sem o prazer do pecado, acorrentado através de vícios com pensamentos. Como é que a tentação foi envolvendo e amarrando a sua vida? Foi com o quê? Foi com insatisfação? Você se tornou uma pessoa insatisfeita? Foi com a tristeza? Foi com o sentimento de desprezo, de se sentir desprezado, até mesmo de você desprezar os outros, desprezar a vida? Como foi que a tentação prendeu você com aquele voto secreto que você fez? Aquele voto que você não contou a ninguém, mas no seu coração você se determinou que você nunca mais ia amar uma pessoa daquele jeito que você um dia amou? Como foi? Com sentimentos de inferioridade? Ou com uma fé fraca? Daquele tipo de fé que é, vai que Deus existe mesmo. Porque tem um tipo de fé que ela não é confiança em Deus. Ela é uma desconfiança da não existência de Deus. Então a pessoa não é que ela acredita em Deus, é que ela tem medo de não acreditar e vai que Deus existe. Então é a fé por via das dúvidas. Por via das dúvidas vamos rezar. Por via das dúvidas vamos na missa. Por via das dúvidas vamos rezar o terço. Mas por via das dúvidas o quê? Vai que Deus existe. Vai que tem céu mesmo. Vai que tem inferno. Então, o que a tentação faz? Não nos deixa ter a fé verdadeira que nos faz feliz, que nos liberta, que é confiança em Deus, e substitui essa fé por uma fé de via das dúvidas. Uma fé que é uma cópia, uma baranga da fé, uma caricatura sem graça da verdadeira fé. A uns a tentação prende pela ganância. A pessoa passa a vida com aquele sentimento de que nada basta. E a vida passa. Ela perseguindo borboletas, né? Ela correndo atrás do vento. Ela pega aqui, ela junta lá. Quando ela vê, a vida passou. As pessoas que ela amava passaram. E os filhos envelheceram. Desgostosos pelo pai, pela mãe, que não teve nenhuma outra ocupação na vida a não ser a si próprio. Aí a pessoa chega na velhice se perguntando: onde estão os meus filhos? Cadê as pessoas que eu amo? Eu gastei a minha vida inteira perseguindo fantasias,
Eu a vida inteira quis ser uma pessoa bem-sucedida e hoje a única coisa que eu tenho é dinheiro, mas não tenho as pessoas que eu amo do meu lado. Gente, isso é o início do inferno. É muito triste isso. Agora, seja sincero comigo e me diga, se não é por este caminho que o tentador arrasta a gente. A outros, ele prende com a dependência química e muitas vezes leva a pessoa à morte através dessa dependência química, do cigarro, do álcool, das drogas. A outro, ele prende por meio de prazeres destrutivos, de jogos, de abusos sexuais, jogos aqui apostados, aonde se perde dinheiro e às vezes aonde até se perde a vida. Prazeres destrutivos que são desvios sexuais e abusos sexuais. Eu não estou querendo amarrar um fardo em cima de você e dizer, olha, isso tudo que você está fazendo faz Deus ficar indignado com você. Não, eu quero junto com você olhar para como a nossa vida é armadilhada pelo covarde do demônio, nos afastando de Deus, que é quem pode nos dar a vida. E por que que ele oferece esses caminhos? Porque com isso ele domina a pessoa. Você já viu uma pessoa que entrou no adultério? É uma pessoa sem liberdade, é uma pessoa dominada, é uma pessoa triste, é uma pessoa dividida, não é mais dona de si mesma. Você já viu uma pessoa dominada pela droga? Você já viu uma pessoa que é dependente do crack, que é dependente da cocaína, que é dependente da maconha? É uma pessoa dominada. Não é mais senhora de si. É um farrapo humano. Então, quando o tentador se aproxima de você, como se aproximou de Jesus, o seu objetivo é um só: dominar você para transformar você num caco de gente, num farrapo humano. E aí, dominando a pessoa, ele torna a vontade da pessoa fraca e mantém a pessoa afastada do plano de Deus que a poderia ter feito feliz, que a pode, não é que poderia. Mantém a pessoa afastada do plano de Deus que pode torná-la feliz. Então eu termino aqui dizendo uma coisa para você, que é o grande motivo pelo qual essa palavra chegou até nós. Toda esta palavra da tentação de Jesus, ela está aqui para nos dizer uma coisa: e com o Espírito Santo, tal como Jesus, eu e você, nós precisamos enfrentar e vencer a tentação. Porque nenhuma libertação, escute o que eu vou lhe dizer, nenhuma libertação acontece sem luta, nenhuma. Se você se tornou dependente do afeto de uma pessoa, ou do dinheiro, ou da droga, como eu citei, ou de um relacionamento, ou você se tornou dependente de um vício que você tem, que você não consegue se libertar dele, como da fofoca, por exemplo, da mentira. Sem lutar, você não vai se libertar. Jesus teve que lutar, eu e você temos que lutar. Nenhuma libertação acontece sem luta, mas com o Espírito Santo você vai enfrentar e você vai vencer. Para sair do Egito, o povo de Deus teve que enfrentar uma batalha. Depois teve que enfrentar o deserto. E no deserto enfrentar o quê? O perigo, porque o deserto é um lugar perigoso. Se você se perder no deserto, você está morto. No deserto você enfrenta a solidão. No deserto tem feras selvagens. Então você enfrenta a hostilidade. Eles saíram do Egito, tiveram que enfrentar o faraó e os seus exércitos. Depois que eles tiveram que enfrentar o exército para chegar na terra prometida. E quando eles chegaram na terra prometida, sabe o que eles encontraram? A terra estava ocupada. E para entrar nesta terra que Deus prometeu, eles tiveram que lutar. Gente, nossa vida é uma luta. A sua vida é ou não é uma luta? Você vem ou não vem lutando? Jesus teve que enfrentar a tentação para que ele pudesse fazer a vontade de Deus. Por que Jesus foi para o deserto?
se preparar antes daqueles anos de vida pública, porque para fazer a vontade de Deus não dava para ele continuar com aquele mosquito na cabeça, com aquela tentação embaraçando as pernas dele. Ele precisou enfrentar e vencer o demônio, para que ele pudesse entrar no plano de Deus e fazer a vontade de Deus. Então eu concluo aqui dizendo para você: ou você conquista a terra que Deus lhe prometeu, ou você vai perecer no deserto. Deus prometeu a você uma família, você precisa lutar pela sua família. Você precisa conquistar o que Deus prometeu. Ah, mas Deus me prometeu. Te prometeu, mas não para você ficar de braço cruzado. Você precisa conquistar o que Deus te prometeu. Ou você conquista. O povo de Deus, eles tinham duas opções. Ou eles paravam ali, assustados com os homens que ocupavam aquela terra. Inclusive, alguns voltaram dizendo que eram como gigantes, diante dos quais eles pareciam gafanhotos. Ou você se amedronta e morre, ou você cria coragem e conquista o que Deus lhe prometeu. Qual é a sua escolha? Hoje, neste dia, a palavra de Deus vem dizer para mim e para você que nós precisamos lutar pela nossa libertação. Você precisa lutar pela sua libertação, mas com o Espírito Santo você pode vencer qualquer coisa. Você vai vencer essa tristeza, você vai vencer essa dor, você vai vencer esse desânimo que vem pela enfermidade. Você vai superar esse momento de desemprego, você vai vencer essa humilhação que você teve que passar, você vai conseguir deixar para lá essas palavras difíceis, injustas que você escutou. Com o Espírito Santo, você vai recuperar o prejuízo que você sofreu, meu querido. Deus vai abrir, as portas que Deus abre são seguras, são alternativas. As portas que o demônio abre não são alternativas, são desvios. Deus já está abrindo as portas para você nesta manhã pela oração. Mas você precisa tomar posse, pela fé acreditar e prosseguir com coragem, viu, Adriana? E o primeiro passo, quando você ia falando, eu fui rezando, fui meditando: Senhor, qual é o primeiro passo? Sair da situação de pecado. Isso aí. O primeiro passo é você identificar que você está no pecado. Qual é o pecado que você está carregando? Qual é o pecado que você está seguindo, está vivendo? O primeiro passo é renunciar ao pecado. É decidir-se em viver uma vida de santidade. E hoje na missa o padre dizia, que todos nós fomos escolhidos. A santidade é ser escolhido de Deus. Ser santo é ser escolhido de Deus. Você é um escolhido e amado de Deus, então o primeiro passo agora é pedir a Deus a graça de você se libertar deste pecado. Muitas vezes, as pessoas brincam, pecado de estimação. Não existe pecado de estimação, existe pecado que te leva à destruição. Então renuncie agora ao pecado que você carrega. O pecado do egoísmo, o pecado da libertinagem, o pecado... são tantos o pecado. Qual é o teu pecado? Identifique-o. Sexo fora do casamento é pecado. Mentir, roubar, desrespeitar é pecado. Parta aí pelos 10 mandamentos da lei de Deus. Vá revendo a sua vida à luz do Evangelho. Saia deste caminho de pecado. Deus vai ajudar você. Vai ajudar. Você não vai fazer nenhuma atitude sozinho, porque a sua batalha é mais do que física, também é espiritual. Então é você e Deus juntos, em comunhão com o Espírito Santo. Então peça agora: vem Espírito Santo sobre mim. Ilumina a minha vida, me mostra aquilo que é o pecado na minha vida. Que pontos de pecado eu estou vivendo? Que pecados eu tenho cultivado sem perceber? Aquilo que eu já acho normal, Senhor, iluminai as mentes e os corações para tirar essa falsa normalidade da vida, aceitando o pecado como é normal, todo mundo faz. Senhor, ilumina a nossa vida, não nos permitindo cair nessa normalidade do pecado, porque isso não é normal. Isso nos desvia do teu plano, nos desvia do amor verdadeiro. Nos destrói porque nos leva à morte, Senhor.
Vem libertar-nos, Senhor. Hoje eu peço o Teu Espírito sobre mim, Senhor. Eu veja as ocasiões de pecado que estão à minha frente, para que eu perceba em que pecados eu carrego comigo, porque eu não os quero mais. Hoje, Senhor, aos pés da Tua cruz, nesta quaresma, eu me derramo, Senhor, diante de Ti, pedindo perdão, Senhor, pelas vezes que eu vivi o pecado, pelas vezes que eu me desviei do Teu caminho, pelas vezes que eu caí em pecados tão simples ou tão grandes. Não importa, Senhor, eles eram pecados e me tiravam do Teu amor, me desviavam dos Teus planos, que reservam para mim a verdadeira felicidade, que é a salvação plena, que é o amor verdadeiro. Senhor, vem em meu auxílio, vem em socorro à minha fraqueza, que muitas vezes não percebe o que é pecado, que não percebe as armadilhas do demônio. Vem, Senhor, ilumina com Teu Espírito Santo a minha vida, aponta, assim como dissestes em Isaías 30, que a Tua mão dirigiria quer para a direita, quer para a esquerda, que o Senhor nos dirigiria. Dirige-nos, Senhor, que o Senhor apontaria aquilo que é imundo à nossa frente. Aponta, Senhor, o que é imundo à nossa frente, para que nós possamos ter a chance de seguir pelo Teu caminho, de agarrar a santidade como o único caminho que leva a Ti, Senhor, que leva à salvação, porque é a salvação que eu quero. É a paz que eu procuro, Senhor. Ela só reside em Ti. Então vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Deus ama você. Sim, Senhor, Tu nos ama. A luta de Deus não é contra você. Deus luta por você, pela sua salvação. Deus se põe contra tudo aquilo que veio prejudicando, tirando a sua alegria, tirando a sua vida. Tudo aquilo que veio mutilando essa pessoa maravilhosa que você é. Tem muita bondade dentro do seu coração. E Deus nunca te deixou. Pede ao Senhor agora que nessa manhã te visite. Até se quando você foi ouvindo estas palavras, foi dando a você essa vontade de chorar, ao mesmo tempo assim, um peso no coração, pelo medo de não dar conta. Deus sempre estará ao seu lado. Sempre. Deus nunca vai ficar contra você. Deus quer a sua salvação. Porque Ele é seu Pai e Ele ama você. Por pior que seja um filho, se você é pai, se você ama e se você é mãe, se você tem um filho, pior que esse filho seja, por maior que sejam os erros que ele comete, se estiver nas suas mãos escolher entre a salvação e a condenação dele, o que você escolheria? Se nós que carregamos em nós as mágoas, os pecados, as tristezas, das durezas desta vida, escolhemos pela salvação de um filho que não merece, qual que você acha que é a escolha que Deus faz a seu respeito? Sendo que Ele te ama muito mais do que você é capaz de amar o seu filho. Deus ama você. Tudo que Ele precisa nesse momento é que você clame por Ele, que você peça a ajuda dEle, que você chame pelo Espírito Santo, porque você vai vencer. Com o Espírito Santo nós podemos vencer. Com o Espírito Santo nós temos a vitória. Então clamemos por Ele, diga: vem Espírito Santo, venha em nome de Jesus. Vem ser a minha força nesta manhã. Ser a minha força. Para que, como Jesus venceu o tentador, guiado por Ti, fortalecido por Ti, eu possa vencer hoje, neste dia, o que está afastando a minha vida de Deus, o que está tirando Deus da minha vida. Eu não quero mais viver uma vida pelas metades. Eu não quero mais viver uma vida afastado de Deus. Eu não quero mais viver mendigando amor. Eu não quero mais viver com medo. Com medo do futuro, com medo do dia de amanhã, com medo da morte, com medo do inferno. Eu não quero mais viver com medo.
Por isso eu peço, vem Espírito Santo, entra no meu coração e seja a minha força. Às vezes, meu irmão, você foi tentado como Jesus, até mesmo através da palavra de Deus. Porque você veja aqui que toda a tentação que Jesus sofreu, o demônio se inspirou na palavra de Deus para tentá-lo. Talvez no passado, quando você vinha procurando ser fiel ao Senhor, houve alguém que te disse uma palavra que te desviou. Uma palavra que justificava o seu erro. Você entrou por aquele caminho, até mesmo com seu coração te avisando que não devia, mas apoiado naquela palavra que foi usada de maneira errada. Você ingressou num caminho de erro. Hoje Deus está pondo a sua mão sobre você, está reconduzindo você de volta. Até você está sentindo no seu coração essa paz, esse calor e esse alívio que é o toque do Senhor junto de você. Obrigado, meu Deus. Bendito sejas por esta palavra, porque a tua palavra nos visita e nos liberta, porque a tua palavra é força para a nossa fraqueza. Glórias e louvores a ti, Senhor. Conquistarei as graças que o Senhor tem para mim. Desistir jamais, sim, lutarei até o fim. Eis o que diz o Senhor, o santo e verdadeiro Deus, aquele que tem a chave de Davi sobre mim. Que abre e ninguém pode fechar, que fecha e ninguém pode abrir. Só Jesus tem a chave pra impedir ou permitir. Que abre e ninguém pode fechar, que fecha e ninguém pode abrir. Só Jesus tem a chave pra impedir ou permitir. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. E mais uma vez eu quero agradecer, viu, Luciano? Deus te abençoe, porque eu estava aqui rezando com a sua música e eu pensando como é diferente, né? Quando às vezes a gente escolhe trilha sonora para tanta coisa, né? A gente deveria escolher também uma trilha sonora para o nosso dia. Hoje eu quero carregar como a trilha sonora do meu dia essas canções que você trouxe aqui para nós no Sorrindo para a Vida. Elas estão no CD? Isso, no CD Avivando Corações, que é o Corações. É o meu novo lançamento pela gravadora Canção Nova. Esse é o terceiro CD pela gravadora, né? Temos um para criança. Depois o Tríduo da Chave de Davi com o Padre Bruno, que tem essa música Chave de Davi, mas que também está nesse CD, que também foi conquistado com muita lágrima, muito sofrimento, muito joelho no chão, mas que vem hoje aí colhendo os frutos de muita bênção na vida de muitas pessoas. Está aí, né? O Avivando Corações, tem a música que eu cantei no início e essa canção agora. Então, olha, fica aí para você a dica, tá bom? Avivando Corações, com a Luciana Antunes. É excelente para você dar de presente, mas melhor ainda para você se dar de presente, não é verdade? Então fica aí a indicação. Quero também colocar aqui à sua disposição o livro 30 Minutos para Mudar o Seu Dia. Se vai mudar o seu dia, eu pergunto, você acha que 30 minutos é muito? Esses 30 minutos que nós gastamos na presença de Deus faz o nosso dia render completamente diferente. Então, é um livro que, graças a Deus, a Canção Nova quis colocar e conseguiu colocar num preço acessível a todos. Chega até
A gente fica até na dúvida quando ouve, né? Porque nem é preço de livro. Aonde você viu um livro custar menos que R$5? Só na Canção Nova mesmo. Livro de verdade, com conteúdo, não é? Não é só páginas aí enganando, não é? É conteúdo mesmo que transforma vidas. 30 minutos para mudar o seu dia é uma proposta que, se você seguir, eu tenho certeza que transformará não só o seu dia de hoje, mas a sua vida. Porque quem quer mudar a vida precisa entender que não se muda a vida de uma vez. Muda-se a vida um dia de cada vez. Como é que você transforma a sua vida? Todo dia fazendo com que ela pegue um rumo diferente. Sozinho eu não consigo. Então, por isso a Canção Nova vem oferecer, a partir da palavra de Deus, um apoio para você no 30 minutos para mudar o seu dia, no Avivando Corações com a Luciana Antunes, no CD do nosso querido Sapo, que está ali, que ajuda a gente a rezar tão bem, né, Adriana? O Retiro Popular. Retiro Popular da Quaresma. Deus nos ama de verdade. Ainda está em tempo, porque estamos no comecinho da Quaresma. Ainda dá tempo de chegar e de você entrar no retiro, tá certo? Quem ainda não tem, ligue, faça o seu pedido. Não é? Todo o nosso material de evangelização existe para evangelizar, gente. E não é outra razão. Existe para ajudar você a viver uma experiência mais profunda de Deus. E ter um coração alegre. E ter um coração alegre. Olha, 0 código da operadora 12 3186 2600, ou você entra no nosso site loja.cançãonova.com e ali você faz o seu pedido. A gente investe em tanta coisa que não presta, que faz mal pra gente, que depois a gente percebe que foi um gasto inútil, né? Por que não investir nas coisas de Deus, que só vai fazer bem para nós?